Olá pessoal, este é o sétimo e último vídeo da série que apresenta os fundamentos da matemática sob a ótica da programação competitiva. O tema desse vídeo são os polinômios. Iniciemos com a definição de polinômios. Seja A o conjunto dos coeficientes e V o conjunto das variáveis. Um polinômio será definido por meio dos elementos de A, de um subconjunto de variáveis V, por meio de operações de adição e multiplicação. Embora seja bastante geral e permita, de fato, construir qualquer polinômio, essa definição não facilita a visualização destes polinômios. Por exemplo, a definição dada faz com que as variáveis do conjunto V apareçam com expoentes, quando for o caso, apenas positivos. Vamos restringir o conjunto V para uma única variável, de modo que possamos escrever um termo geral para o polinômio que é utilizado no ensino médio fundamental e mais familiar a todos nós. Um polinômio univariado, isto é, um polinômio em uma única variável x, pode ser escrito como a0 mais a1x mais a2x² e assim por diante até a nxn. Essa expressão é igual e pode ser escrita de forma sintética por meio do somatório abaixo. Vejam vocês aqui que a variável x, quando aparece em algum termo, ela tem de fato um expoente positivo. Isso é resultado de multiplicar a variável por ela mesma. Os coeficientes, que são os termos a0, a1, a2, surgem nos termos por meio de multiplicação e os diferentes termos aparecem todos juntos por meio de somas. Então está aí de acordo com a definição anteriormente apresentada. Dentre todos os termos que aparecem no polinômio, o termo que tem a variável x elevada ao maior expoente definirá o grau do polinômio, e n é justamente esse expoente. Veja que na notação acima seria um polinômio de grau n, caso o coeficiente a n fosse diferente de zero, então teríamos um termo com x elevado a nésima potência, sendo esse n a maior dentre as potências, ele recebe o nome de grau do polinômio. Em C e em C++, a gente pode representar os polinômios por arrays, no caso do C, e no caso de C++, podemos usar a conveniência do vetor. No código logo abaixo, estou utilizando a palavra reservada using do C++ para tornar polinômio um sinônimo de vetor de inteiros. Aqui você pode parametrizar o coeficiente do polinômio da maneira que for mais apropriada para você. Em geral, nos problemas de programação competitiva, na maior parte das vezes, os coeficientes serão inteiros. Você pode usar o int ou long. Para computar o grau do polinômio nessa representação, a gente tem que ter um cuidado, porque um polinômio de grau n tem, no máximo, n mais 1 coeficientes, porque na notação que a gente apresentou e nos polinômios, temos um termo constante que não tem a variável x associada. Então, se eu estou usando um vector para representar um polinômio, a função implementada abaixo retorna o grau do polinômio utilizando o tamanho do vetor menos uma unidade. Afinal, o vetor terá um espaço a mais que o grau do polinômio. Nessa representação, o normal é se representar do termo constante até o termo que define o grau do polinômio. Então, se eu inicializar o polinômio com os elementos 6, menos 5 e 1, eu estou, de fato, representando o polinômio x² menos 5x mais 6. É importante manter essa ordenação porque ela nos permite trabalhar nas operações com polinômios com mais facilidade e com melhor complexidade assintótica. Veremos isso logo adiante. Cada polinômio está associado diretamente a uma função p de x. E que função é essa? Basta associar a variável que aparece na expressão polinomial à variável da função, de modo que o x possa receber valores dentro de um determinado domínio. Para achar o valor y0, que é associado por essa função ao x0, basta substituir na expressão polinomial todas as ocorrências de x por x0. Então, y0 será essa expressão com x0, substituindo o x em todas as suas ocorrências. Se você fizer esse cálculo, ele terá complexidade proporcional ao quadrado do grau do polinômio, caso você calcule cada um dos termos x elevado a i, fazendo a multiplicação x vezes x vezes x e vezes. Embora seja assim que a gente aprenda a fazer na escola, computacionalmente falando, não é a forma mais eficiente de se fazer. Existe uma maneira mais eficiente em termos de complexidade que eu vou apresentar para vocês agora.
Essa maneira é o uso do algoritmo de Horner. O algoritmo de Horner me permite computar o y0 a partir de x0 com complexidade linear no grau do polinômio. E o algoritmo de Horner é baseado na regra de Horner, que é uma regra bastante interessante, que ela é simplesmente uma reescrita da expressão de polinômios que eu mostrei agora há pouco, onde ele vai botando o termo x em evidência onde é possível. Ele começa escrevendo o termo constante, depois, sabendo que todos os demais termos a partir do A1 têm pelo menos uma ocorrência de x, coloca o x em evidência, o A1 se torna a nova constante, e todos os termos que sobram também têm pelo menos mais um x, que vai para a evidência, e assim por diante. Ou seja, dentro de cada um dos parênteses eu tenho um novo polinômio com grau uma unidade menor que o de fora. Para calcular então o y0, ele começa atribuindo 0 para o y0 e n para o i. Então, vou começar a avaliar o polinômio do último coeficiente, a n, até o a0. A cada iteração do algoritmo, eu vou atualizar o valor de y0 por meio de duas operações. A primeira delas é multiplicar o y0 pelo x0 e, em seguida, somar o coeficiente ai. Veja que, vindo de dentro para fora nos parênteses, a gente começaria com y0 igual a 0, multiplicado por x0 daria ainda 0, e eu somaria o termo an. Nesse ponto, a n é constante. Na segunda iteração, eu multiplicaria esse x, que está multiplicando todo o parênteses onde é que está o an, eu ficaria com an vezes x, e somaria o próximo coeficiente. Procedendo dessa forma, ao final teria processado o polinômio na forma que está à esquerda da igualdade aí apresentada. Aqui está a implementação do algoritmo de Horner, uma implementação bastante compacta e que permite computar o valor de p de x com complexidade constante no grau do polinômio p. Preciso de duas variáveis temporárias, uma delas que é o valor de y que eu estou querendo calcular, inicialmente com valor 0, e a variável n, que vai registrar o grau do polinômio p. Aqui estou calculando o grau do polinômio p por meio da função que eu mostrei antes. Agora o meu laço passa em todos os elementos do polinômio p, vindo do último para o primeiro, fazendo as duas atualizações do algoritmo de Horner. Finalizadas todas essas iterações, serão n mais uma iterações, o valor de y já corresponderá ao valor correto de p de x. Continuando com os conceitos associados com polinômios, se a avaliação de p no ponto x0 resultar em 0, o x0 será denominado zero ou raiz de p de x. Já vimos a questão de zeros de função nos vídeos anteriores. Aqui no caso de polinômio, a gente costuma chamar o zero de raiz. O teorema fundamental da álgebra me diz que um polinômio de grau n terá n raízes nos complexos. Essas raízes não são necessariamente distintas. Pode ser que um polinômio tenha uma raiz que ela conte mais de uma vez em sua decomposição. Daqui a pouco eu mostro a decomposição de polinômios para vocês. E, levadas em consideração essas raízes repetidas, o número de raízes seria, de fato, n, conforme afirma o teorema fundamental da álgebra. No caso do mais simples dentre os polinômios, que é o polinômio de grau 1, veja nessa expressão seria a0 mais a1x, e claro, o a1 tem que ser diferente de zero. A única raiz, o único zero desse polinômio acontece no ponto x, que é o simétrico, o negativo do quociente a0 sobre a1. Então é fácil de resolver isso daí, basta escrever o zero lá no lugar de p de x e isolar o x que a gente chega nessa expressão aí. Nos polinômios de segundo grau, os polinômios de grau 2, que é essa expressão aí com a2 diferente de zero, todos nós conhecemos a fórmula de Bhaskara que permite computar ambas raízes. Veja que essas raízes podem estar já nos complexos caso o discriminante b² menos 4ac seja negativo. Para polinômios de grau 3, existe a fórmula de Cardano barra Tartaglia. Tem uma questão histórica interessante associada a essa fórmula, que o Cardano teria roubado a fórmula do Tartaglia, e já tem outras fontes que falam que o próprio Tartaglia já não foi inventor da fórmula, ele já pegou de outras referências. Tem uma história interessante a se conhecer sobre isso. Para polinômios de grau 4, tem a fórmula de Ferrari. Cada uma dessas fórmulas permite extrair um zero, uma raiz de um polinômio de grau 3 ou de grau 4. Mas são fórmulas que não são fáceis nem de memorizar, nem de utilizar na prática. Para polinômios de grau 5 ou maior, o Galois mostrou, usando a teoria de grupos que ele mesmo desenvolveu,
que não a expressão racional, baseados em somas, produtos, quocientes e radicais, para computar uma raiz desses polinômios que seja de propósito geral. Então não há fórmulas fechadas, como é o caso da fórmula de Bhaskara. No caso da programação competitiva, se tivermos que computar raízes de polinômio de grau maior que 2, eu vou mostrar mais adiante uma maneira de proceder que não necessariamente recorre a essas fórmulas. É possível realizar as duas operações de aritmética básica, adição e multiplicação, em polinômios. No caso da adição, considere que o polinômio P tenha coeficientes A0, A1 até o AN e que o polinômio Q tenha coeficientes B0, B1 até o Bm. O polinômio soma R de x seria dado pelos coeficientes A0 mais B0, mais A1 mais B1 e assim por diante até o AR mais BR. Aqui o R seria um número menor ou igual ao maior dentre N e M, já vou explicar isso. E os coeficientes AI e BJ serão zero se eles extrapolarem os índices que estão aí na representação acima. Isso significa o quê? Quando eu somo dois polinômios, ele terá grau, na maior parte das vezes, igual ao polinômio de maior grau. Se um dos dois polinômios tem grau maior que o outro, ele será o grau do polinômio soma. Um caso especial acontece quando ambos polinômios têm mesmo grau e, na soma dos coeficientes associados ao elemento de maior grau, eles são simétricos em relação à soma. A soma deles resulta em zero. Então, pode ser que na soma de polinômios, o polinômio resultante tenha grau inferior às parcelas, por isso que o R é menor ou igual ao maior entre os graus dos dois polinômios. Aqui está um código C++ que realiza a operação de polinômios. Como o C++ me permite sobrescrever os operadores, ao invés de chamar essa função soma, eu estou sobrescrevendo o operador de soma de tal forma que poderei usar a expressão natural de A mais B para somar polinômios, por exemplo, ao invés de usar uma invocação de função, usando o símbolo de soma infixado como costumamos fazer na matemática. Meus parâmetros são dois polinômios, P e Q, estou passando referências constantes para esses polinômios, afinal, os polinômios são vetores e eu quero evitar de pagar o custo da cópia desses parâmetros. E vou retornar o polinômio soma. Minhas variáveis temporárias são o grau do polinômio P e o grau do polinômio Q, as variáveis n e m, e também inicializo o polinômio que conterá o resultado da soma, o polinômio R. Veja que estou alocando na construção do vetor espaço suficiente para armazenar o maior dos polinômios, então escolho o maior entre os graus dos dois e somo uma unidade por conta do termo constante e já peço que esse construtor dos vetores inicialize todas essas posições para mim com o zero, que vai simplificar o código que se segue. Nos dois laços abaixo, eu somo os coeficientes de P e também os coeficientes de Q nas posições correspondentes. Procedendo dessa maneira, eu faço a soma de forma mais rápida e dispenso de usar ifs para saber se eu posso ainda ou não somar um elemento de P ou Q. Então, fazendo separadamente, eu já somo os elementos que eu tenho acesso e já diretamente nas posições correspondentes de R. Como tudo foi inicializado com zero, ao final de ambos os laços terei a soma correta. Antes de retornar o polinômio R computado pelos laços, preciso fazer uma verificação. Se o R não for um vetor vazio e o último elemento for igual a zero, eu estou naquela situação excepcional que eu comentei antes, que é a soma dos termos correspondentes ao grau mais alto zerou. Nesse caso, eu retiro o zero do vetor porque a função que calcula o grau do polinômio leva em consideração o tamanho do vetor. Então, zero na posição mais significativa tem que ser descartado. Só que pode ser que nesse processo eu somei dois polinômios que todos os coeficientes eram simétricos. Ou seja, todos os coeficientes foram zerados. Ao final desse laço, eu teria um vetor vazio. Nesse caso, que os polinômios são simétricos opostos, o resultado é simplesmente zero. Então, se isso aconteceu, se o R terminou vazio depois que eu excluí todos os zeros de trás para frente, do termo x de maior grau até o termo constante, eu reinsiro o zero para ficar o polinômio constante igual a zero, que é o resultado correto. Assim, eu não retorno vazio, que não seria um polinômio válido. Após essas verificações, eu retorno o polinômio R, que corresponde à soma de P e Q. A multiplicação de polinômios é consequência direta da propriedade distributiva. Assim,
Para multiplicar dois polinômios, basta escrevê-los entre parênteses e aplicar a regra distributiva. Ao final do processo, devem ser agrupados os monômios que têm mesmo grau. Se o grau do polinômio p de x é n, o grau do polinômio q de x é m, o grau do polinômio, que é o resultado da multiplicação dos polinômios p e q, nesse caso o polinômio r, o grau dele será igual a n vezes m. Ao contrário da adição, o grau de Rx é determinado diretamente a partir dos graus de p e de q. Caso você esteja em uma estrutura matemática cujo produto de dois elementos diferente de zero sempre dá diferente de zero. Os coeficientes c e de r têm uma relação direta com os coeficientes a do polinômio p e os coeficientes b do polinômio q. E essa relação é a seguinte: o coeficiente ci do polinômio r é dado pela soma de todos os produtos de coeficientes a e b, cuja soma dos índices é igual a i. Observem vocês aí que no somatório, se eu somar o k do A com o i menos k do B, a soma vai dar exatamente i em todos os casos, quando o k variar de 0 até o i. De forma similar à que foi feita na adição, a operação de multiplicação será implementada por meio da sobrescrita do operador estrela, do operador de multiplicação, de modo que poderemos escrever a multiplicação p vezes q com a notação usual que utilizamos nos tipos primitivos de C e C++. As variáveis locais são as mesmas que utilizamos na adição: o grau n do polinômio p, o grau m do polinômio q e também o polinômio r, que conterá o resultado da multiplicação. Veja que esse polinômio r é inicializado para conter espaço suficiente para n vezes m mais 1 coeficientes, e todos esses coeficientes devem ser inicialmente iguais a zero. Os coeficientes de r são computados por meio desse laço duplo. O laço mais externo passa em todos os índices i válidos para os coeficientes de p, e o laço mais interno passa em todos os índices j válidos para os coeficientes de q. A cada iteração desse laço duplo, a multiplicação pi vezes qj contribuirá para a composição do valor do coeficiente ri mais j. Vimos agora há pouco no somatório que a soma dos índices dos elementos de p e q vão dar como resultado a posição a qual esse produto influencia. Então, os coeficientes de r não serão computados sequencialmente, mas escrito dessa forma, temos aí bastante eficiência no sentido de não ter necessidade de limitar a cada coeficiente quais seriam os índices válidos para esse cálculo. Na etapa final, após computar os coeficientes de r, é feita a correção do grau. Essa correção aqui só é estritamente necessária caso estejamos numa estrutura matemática que tenha divisores de zero, ou seja, caso o produto de dois elementos diferentes de zero que possam resultar no próprio zero. Essa correção é exatamente a mesma que utilizamos na adição. Assim como a adição e a multiplicação, também é possível dividir polinômios, e essa divisão de polinômios é idêntica à divisão que a gente faz nos números inteiros, a chamada divisão de Euclides. Isso significa que, dados quaisquer dois polinômios ax e bx, onde o bx não é o polinômio constante igual a zero, existirão dois polinômios q de x e r de x, tais que o a pode ser escrito como o b de x vezes o q de x, mais esse polinômio rx. O grau de Rx será maior ou igual que zero, pode ser um polinômio constante, um polinômio de grau 1, grau 2, mas o grau de R é estritamente menor que o grau de B, ou seja, restrições e expressões bastante semelhantes às utilizadas na divisão de números inteiros. Não trouxe para vocês uma implementação da divisão de polinômios, fica como exercício essa implementação aí por parte de vocês. Vocês já viram a implementação para adição e para multiplicação. Vocês podem também sobrescrever o operador de divisão com uma assinatura de parâmetros idêntica à que foi utilizada e proceder com a implementação, que é um bom exercício de implementação. A divisão de polinômios tem uma relação direta com os zeros do polinômio. Se x0 é uma raiz, é um zero de p de x, então o monômio x menos x0 dividirá p de x. Utilizando a divisão de polinômios que vimos agora há pouco, existirão dois polinômios q de x e r de x, tais que o p de x será x menos x0 vezes q de x mais r de x. Aqui o importante é que
Se eu tentar calcular o valor de p de x0, eu sei que isso vai resultar em zero, porque o x era uma raiz, era um zero de p. Por outro lado, substituir esse x0 na expressão acima, o termo x menos x0 vai se anular, de modo que vamos multiplicar 0 vezes o q de x0, que era um valor que a gente não sabe exatamente qual seria, mas o importante é que toda essa parte se anula, resultando apenas no polinômio r avaliado em x0, ou seja, r em x0 dará zero. Como o grau de r de x na divisão é estritamente menor que o grau do polinômio que divide, e nesse caso o polinômio que divide é x menos x0, um polinômio de grau 1, o grau de r é zero. Então, r de x é um polinômio constante. Observamos que, quando avaliado em x0, r de x0 dá zero. E como r é um polinômio constante, conforme já vimos, então ele é igual a zero para todos os valores de x, o que significa que p de x é divisível por x menos x0. Usando essa relação entre zeros do polinômio e os monômios que o dividem, a gente pode ter um paralelo do teorema fundamental da aritmética para polinômios. O teorema fundamental da álgebra, já citado nesse vídeo, afirma que um polinômio p de x de grau n tem n raízes complexas. Para cada uma dessas raízes xi, o polinômio x menos xi dividirá o p de x, o que discutimos agora há pouco. Se eu fizer as sucessivas divisões por todas as n raízes de p, eu vou terminar com uma expressão semelhante a essa, x menos x1, x menos x2, até x menos xn. Toda essa expressão vai ser compensada por um coeficiente a, que será o coeficiente do monômio de maior grau. Então, isso corresponderia à fatoração de p de x. Como o teorema fundamental da aritmética nos fala da fatoração de um inteiro em termos de fatores primos, aqui temos a fatoração de um polinômio em termos de monômio de grau 1, que são da forma x menos uma das raízes do polinômio. Essa fatoração também pode ser utilizada para produzir um conceito semelhante ao de número primo para polinômios. Imagine que a gente tem um polinômio cuja variável x e todos seus coeficientes pertencem a um domínio A. Se o polinômio i de x não pode ser fatorado em A, e por não ser fatorado, estou significando o seguinte: não existirão dois polinômios com coeficientes em A de grau maior ou igual que zero, ou seja, polinômios que não são constantes, tais que o i pode ser escrito como o produto desses dois polinômios. Se isso não acontecer, i não é fatorado em A. Vamos dizer, nesse caso, que o i é um polinômio irredutível em A. Assim como os primos eram números inteiros que não são divisíveis, exceto por ele mesmo e pelo número 1, os polinômios irredutíveis também serão divisíveis por ele mesmo ou por polinômios de grau zero, por constantes. O fato de um polinômio não ter nenhum zero em A é um fato necessário para que ele seja irredutível. Afinal, se ele tiver um zero ou mais, x menos um dos seus zeros dividiriam i de x. Só que essa condição é necessária, porém ela não é suficiente, porque tem polinômios que podem ser fatorados e que não têm os seus zeros no conjunto domínio. Um exemplo está aí logo abaixo. O polinômio p de x, que é escrito como o produto de x ao quadrado mais 1 por x ao quadrado mais 1, é redutível, porque ele pode ser escrito como produto de dois polinômios com coeficientes inteiros. Só que ele não tem zeros nos inteiros. Esses dois polinômios que o compõem nesse produto, que na verdade são a repetição do mesmo polinômio, nos inteiros eles não têm zero. Um número para ser zero desse polinômio ele teria que ser a raiz quadrada de menos 1. Ou seja, esse polinômio só tem raízes nos complexos, não nos inteiros. Então seria um polinômio redutível nos inteiros que não tem nenhum zero inteiro. Ainda falando da fatoração, as relações de Girard são consequentes da igualdade entre a representação de polinômios que apresentamos no início do vídeo e a representação na sua forma fatorada que vimos agora há pouco. Então, se eu proceder com essa igualdade, aplicando a propriedade distributiva no lado direito e igualando, após acumular os monômios de mesmo grau com o lado esquerdo, aparecem as relações de Girard. Duas das mais importantes estão aí abaixo. A primeira relação me diz que o produto de todas as raízes do polinômio vai ser igual ao termo constante do polinômio dividido pelo coeficiente a, e que a soma de todas essas raízes seriam o quociente entre o coeficiente cn-1
que é o penúltimo coeficiente, é o coeficiente que está no termo que antecede o termo de maior grau, também dividido por A. Se observarmos a primeira das duas relações de Girard que eu destaquei agora há pouco, as raízes inteiras de um polinômio p de x definido também nos inteiros guardam uma relação de divisibilidade com o coeficiente constante. Que relação é esta? Se x0 é uma das raízes inteiras de p de x, então esse x0 tem que dividir a expressão c0 sobre A. Assim, o número de candidatos que temos a potenciais raízes inteiras de p de x tem tamanho proporcional à raiz quadrada desse quociente c0 sobre A. Assim, se desejarmos elencar todas as raízes inteiras de um polinômio p de x, o processo que devemos utilizar é o seguinte. Primeiro, listar todos os divisores de c0 sobre A. Depois, verificarmos um a um todos esses divisores para tentar localizar uma das raízes inteiras. Se essa raiz inteira for localizada, x menos x0 dividirá o polinômio p e o polinômio qx resultante dessa divisão também tem as mesmas raízes inteiras que p de x. Então, o processo pode ser repetido em q de x e assim sucessivamente até que todas as raízes inteiras sejam determinadas. Separei para vocês 5 problemas, um do Codeforces, 4 do OJ, que tratam direta e indiretamente de polinômios. Vale a pena, como sempre, ler esses exercícios e tentar, na medida do possível, resolver todos eles. Essas são as 6 referências que utilizei para preparar esse material, 3 delas da Wikipedia, 3 delas do Wolfram, e aqui a gente encerra a série de vídeos sobre os fundamentos da matemática sob a ótica da programação competitiva. A partir desse ponto, começaremos novas séries que tratam agora de tópicos um pouco mais avançados e daqui por diante será dada maior ênfase em algoritmos e também nos códigos que estão associados aos conceitos que serão apresentados. Em cada uma dessas séries também serão, como de costume, sugeridos problemas para que vocês possam praticar esses conceitos no contexto de programação competitiva. Até o próximo vídeo.